Textura, um doce. Perto do Chico, eu sou praticamente estagiário, eu só tenho 2 anos de Tribunal de Justiça, mas eu acho que a gente tem um pouco a compartilhar também dessa história aí de implementação de nuvem. Gostaríamos também de agradecer ao convite que foi feito ao tribunal para a gente apresentar essa implementação nessa solução. E no início da nossa apresentação aqui, nós passaremos um vídeo que nós utilizamos para a divulgação do que era a nuvem realmente, porque para o usuário, a nuvem em si, para eles era um Dropbox, um sistema de armazenamento. Então, a gente produzia esse vídeo no próprio departamento para poder fazer essa divulgação inicial. Hoje vamos falar da nuvem PJMT. O que é? Nuvem privada. A nuvem privada do PJMT é oferecer os serviços de tecnologia da informação de maneira self-service para nossos clientes. E como fazer isso? O primeiro passo foi arrumar a casa. Sala segura, storage ativo, novos servidores Blade, segmentação da rede NAN, saneamento do ambiente virtual. Mais segurança, mais escalabilidade, mais resiliência. Agora vamos configurar nossa nuvem. VPP, VRA, VROps, VRB. VPP é o sistema de backup das máquinas virtuais, segurança e resiliência. VRA é o sistema que provê os serviços de maneira automatizada, agilidade e eficiência. VROps é o sistema que monitora o ambiente virtual, segurança e proteção. VRB é o sistema que mensura os custos dos serviços virtualizados, previsão e planejamento. Pronto! A nuvem PJMT agora está pronta para o acesso dos clientes. Tudo mais fácil, rápido e seguro. Novos valores, inovação, integridade, segurança, agilidade, entrega de serviço. O futuro chegou e vamos caminhar para que o PJMT esteja junto com a vanguarda da tecnologia mundial. Quem é o PJMT? Somos um tribunal de porte médio que atende em torno de 3 milhões de habitantes no estado. De 2011 para cá, a gente vem passando por uma reformulação da infraestrutura de TI, a melhoria da qualidade da TI em si e das aplicações que rodam lá. O PJMT em números. Tribunal de Justiça, 35 mil processos peticionados, um público de 30 mil advogados atendidos, 260 juízes em atividade, um potencial de 3 milhões de pessoas, de habitantes, 274 varas e juizados espalhados em 91 comarcas, uma cobertura do estado de 903 mil quilômetros quadrados, com localidades afastadas até 1.200 quilômetros do nosso data center. Então, essa dificuldade é um tribunal médio porte, mas com um estado gigante, sem recursos nas pontas e com dificuldade de locomoção. Os principais sistemas hoje que rodam no nosso data center seriam de cadastro administrativo, portal eletrônico do advogado, Projuda em si, e o ponto-chave é o principal sistema hoje que a gente dá mais atenção, que é o PJI.
falando um pouquinho dos números para suportar tudo isso, aqui esses números eles já refletem o nosso ambiente depois de alguns saneamentos. A gente teve que arrumar a casa antes de implementação de nuvem, então eles já refletem esse número depois da casa já arrumada. Então a gente tem hoje 475 máquinas virtuais, 50 delas suportando sistemas administrativos internos, 104 suportando sistemas judiciais. Aqui nós temos nessa conta sistemas judiciais legados, sistemas que estão em transição, como o ProJude, e 42 delas só do PJE. No PJE a gente tem os ambientes de homologação, desenvolvimento e o próprio ambiente de produção. Desse ambiente, a gente pode falar um pouquinho da experiência do próprio PJE, que é um ambiente que está sempre em constante modificação, um ambiente que está sempre surgindo as demandas. A gente passou isso na fase de migração, inclusive, do ProJude, que entravam novas cargas de processo, então a gente tinha uma necessidade de que o ambiente fosse elástico, né? Que esse ambiente fosse rapidamente provisionado, que esse ambiente conseguisse se adequar a essa demanda cada vez mais crescente. E isso foi uma das coisas que nos levou à aquisição de nuvem. E para nós, o que é a nuvem? É claro que existem vários conceitos do que é a nuvem em si, né? O NIST ele detalha isso, mas para a gente, para facilitar, a gente se baseou nesse conceito. Prover os serviços de maneira self-service para os nossos clientes. Essa é uma maneira mais fácil, mais entendível do que a gente obtém. Até porque, provendo esses serviços dessa maneira, a gente já entende que esse serviço ele já tem que ter custos mensurados, então ele já tem que ser um produto pronto para o cliente. E falando em por que investir, né? Então, a gente, do nosso ponto de vista, olhando tecnicamente a solução, a gente buscava isso, uma solução que pudesse se adaptar rapidamente a essas demandas crescentes. A gente fala não só de ambiente produtivo, mas as outras equipes, né, as equipes de desenvolvimento, tinham a necessidade de testar novas tecnologias. O pessoal tem todo tipo de maluquice que você pode pensar. Um dia eles querem MongoDB, outro dia eles querem MariaDB, outro dia eles querem Docker, enfim, tinha que se adaptar a isso. E é legal, porque a gente acaba provendo um ambiente mais parceiro com as outras áreas. Esse é o nosso ponto de vista técnico. Em questão de auditoria também, a gente teve condições, a gente tem que ter algo que desse condições de saber realmente quanto estava custando, qual era o custo de cada servidor desse, de cada implementação dessa que era feito. E no futuro a gente poder controlar esse investimento e, na realidade, diminuir talvez o valor investido em equipamentos. Outro fator também importante seria a questão da colaboração entre os departamentos. Criar um clima de colaboração entre desenvolvimento, né, em si, a parte de desenvolvimento com a parte de infraestrutura. O investimento, na realidade, para a gente adquirir a cloud, inicialmente nós tivemos que adquirir novos servidores Blade, porque na situação inicial que a gente passava, a gente estava no limite de utilização, a gente não tinha mais como provisionar nenhum equipamento sem que afetasse a performance do que já estava executando dentro do ambiente. Então, inicialmente a gente melhorou o que tinha em termos de Blade, acrescentou novas lâminas, novas memórias, né? Posteriormente, paramos para analisar a questão de armazenamento, que também a gente já estava trabalhando no limite, já quase 90% das nossas storage. Foram adquiridos storages novos, com maior capacidade, com recursos de ativo e ativo, nos 2 sites que a gente possui hoje. E quando chegou a época da renovação da solução de virtualização que a gente tinha, após vários estudos, nós chegamos à conclusão que a gente tinha que partir de uma solução de virtualização já voltada para a cloud. Deixando claro que esses investimentos não são investimentos necessários para investimento de cloud. Isso é uma característica que a gente teve durante o projeto. A gente sentiu a necessidade realmente de arrumar a casa, de preparar tudo isso para facilitar o investimento de cloud. Isso realmente fez efeito, né? O investimento de cloud foi bem sucedido por conta desse trabalho prévio que a gente fez também. Ainda falando um pouquinho de benefícios com essa implementação,
O primeiro deles é a melhor distribuição dos recursos, né? Com essa implementação a gente conseguiu enxergar aonde os recursos estavam sendo desperdiçados. Então a gente conseguiu ver, por exemplo, que tinham máquinas que estavam superdimensionadas, que a gente podia diminuir, ou máquinas que estavam, na verdade, precisavam de mais recursos. Então a gente conseguiu distribuir melhor os recursos e nessa distribuição melhor a gente otimiza a utilização desses recursos. E a gente percebeu que a gente reduziu essa utilização. Com isso, a gente tinha um projeto inicial de expansão dos nossos data centers e acabou que a gente acabou adiando essa expansão ou a criação de um novo data center para um futuro mais distante. Consequentemente, também com a redução de equipamentos, aí entra a questão do consumo de energia, que diminui bastante. A automação de processo é um negócio bem legal também, que a gente alcançou. Antes, o processo de solicitação de uma máquina virtual era bem demorado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso também. Então ele era bem burocrático, tinham formulários para ser preenchidos, autorizações, etc. e tal. Tudo isso é feito por dentro do portal. Então, todo esse processo ele foi automatizado. O que gerou, na realidade, cada máquina já sai pronta, dentro das normas, com as suas regras de segurança, ou seja, sem uma máquina já entrega uma máquina pronta para o cliente nosso. Outro benefício também da cloud foi a capacidade que tem da gente comparar um servidor nosso, um determinado serviço criado dentro do nosso ambiente e criado fora do nosso ambiente. Qual que é o custo disso aí? É melhor eu manter esse equipamento dentro do ambiente do Poder Judiciário ou é melhor eu manter esse serviço fora do Poder Judiciário? No portal da Cloud, ela já vem, aqui nós selecionamos três exemplos aqui do PJE, onde temos o custo cada nó desse do PJE rodando dentro da cloud privada e dentro aqui no caso são dois exemplos, da Amazon e da própria VMware, o custo comparativo, ou seja, para nós ainda é viável ainda manter o PJE hoje rodando dentro do data center do Tribunal de Justiça. O PJE não é só isso, tá? O PJE é bem maior que isso, a solução já aumentou bastante de tamanho, só que a escolha foi bem estratégica aqui. A gente escolheu 3 nós do PJE estrategicamente porque, claro, cabia na tela. Ficava bonito na apresentação, então a gente escolheu 3 nós ali para ficar bonito. Mas a solução já está bem maior que isso. Aí, falando um pouquinho de mensuração de custos, a gente pode ver que a gente consegue ter showback. Era um negócio que a gente queria muito. A gente consegue mensurar quanto a gente tem de custo com hardware, com até labor, né? A gente consegue chegar até o custo de serviço com cada um dos nossos contratos terceirizados. E tudo isso leva impacto para o custo granular de cada máquina virtual criada. Isso é legal porque isso fornece para o cliente uma visão de quanto ele está gastando com aquele ambiente que ele está provisionando. Anteriormente isso era impossível, né? A gente não tinha essa noção de custo. Outro fator foi, antes da implantação da nuvem, a gente tinha aquela... para você provisionar um determinado computador com determinada configuração, às vezes demorava de um dia, se fosse um caso de urgência, ou até questão de semanas. Por quê? A gente tinha que ser aberto no OS, solicitar a criação dessa máquina, dependendo da configuração dela, se tinha uma determinada característica de instalação de banco de dados, de mais memória ou menos memória, endereçamento, onde que ia ser instalado, tinha que passar por diversos setores dentro do departamento até ser implementado. Então, às vezes, o custo dessa implementação era alto. E como ficou isso depois da implementação? Hoje o usuário ele consegue, através de um portal de serviços, ele faz a solicitação, ele tem sua solicitação aprovada pelo seu gestor de área, né, o gestor principal, e ele provisiona essa máquina. Vou dar um exemplo típico de uma máquina Windows com servidor SQL provisionado dentro do nosso domínio, já dentro do nosso domínio local. Essa máquina leva 20 minutos para ser provisionada. É o contrário do que a gente conseguia fazer antes. Então a otimização é bem grande.
Esse é o nosso catálogo de serviço, né, do portal, onde nós temos diversos templates já prontos das máquinas que a gente mais utiliza, questão de Linux, Windows, banco de dados, IS. Então, dentro dessa característica das máquinas mais utilizadas pelo pessoal do desenvolvimento, isso aí já fica pronto. A gente deve ter em torno hoje de 80 templates já pronto para o pessoal do desenvolvimento, já vai direto, pega, busca, provisiona a sua máquina, e a gente, no caso do departamento de infraestrutura, só faz, na realidade, uma melhoria na qualidade desse produto. Às vezes, colocando mais memória, mais processadores, faz um dano, na realidade, na máquina que foi implementada. O nosso trabalho agora ele mudou, né? A gente antes provisionava, a gente tinha silos de configuração de máquinas virtuais. Agora a gente tem basicamente configuração de templates para serem utilizadas. As máquinas elas já estão prontas no ambiente, elas estão lá para serem consumidas. O principal nisso foi, no caso, a mudança de paradigma, onde o departamento de infraestrutura agora passou a fornecer serviço para os outros departamentos. A gente fornece o equipamento, ou seja, aquele serviço, e o pessoal do desenvolvimento de outras áreas já vão em cima do que eles necessitam, né? Essa mudança de mindset realmente foi bastante interessante. A gente pode perceber isso porque, como o Chico citou até mais anteriormente, a colaboração que havia, antes a gente tinha uma briga realmente entre as áreas, né, por recurso. A gente era visto como dono, a gente era o dono do recurso e as áreas vinham pedir recurso para a gente. E agora a gente trabalha em parceria, né? A gente tem os recursos, a gente é bem transparente com a quantidade de recursos que cada um tem, né? A gente separa lá os pools de recursos para cada um e a gente faz um trabalho consultivo com as áreas. A gente fala, olha, talvez seria legal você otimizar essa máquina diminuindo a quantidade de processadores, aumentando a quantidade de memória. Então a gente faz um trabalho muito mais proativo, mais consultivo com as áreas. Isso foi uma grande vantagem que a gente conseguiu, uma grande maturidade que a gente conseguiu com essa implementação. Tanto que a colaboração foi tão importante que a gente está vendo novos impulsionamentos à inovação com isso. Então a gente tem uma reunião sexta-feira agora para discutir sobre levar ou não o ambiente de desenvolvimento e homologação do PJE para Docker, né? A gente vai ter essa reunião agora sexta-feira para decidir como é que a gente vai fazer isso. Então são experiências muito boas que a gente está tendo com a nuvem realmente. O que ganhamos com isso? O principal foi a redução do tempo de provisionamento dessa infra, né? Com isso, a gente conseguiu uma redução, aumento do tempo de disponibilidade de todos os nossos serviços. E baseado no PJE, com esse aumento de disponibilidade, a gente consegue a performance maior, a gente conseguiu aumentou em 14% a quantidade de processos cadastrados por dia. Ou seja, e também conseguimos com isso uma taxa de sucesso em cada cadastramento de novos processos. Porque anteriormente, às vezes a pessoa começava a cadastrar, o sistema caía, perdia a conexão. Hoje a gente já está conseguindo uma taxa de 99,93% nesse índice. E com uma maior taxa de sucesso, né? O PJ é o mais experiente em termos de tribunais de médio porte no país. O presidente colocou essa campanha nos desktops, deu azar que a gente pegou a campanha dele e estamos usando, né? Estamos falando que a gente faz parte desse número. E realmente a gente acredita que faz parte. Se a gente tem sistemas mais disponíveis, se a gente consegue escalar os sistemas mais rápidos, e à medida que a gente consegue provisionar essa infraestrutura de forma mais eficiente, a gente realmente acredita que a gente faz parte desse número. Eu gostaria de deixar registrado que todo esse processo em si foi através de colaboração de todos os departamentos dentro do Poder Judiciário, né? E pela atenção, foi uma atenção dada a gente, ou seja, um apoio pela alta gestão mesmo do Tribunal de Justiça. Principalmente aqui do nosso juiz, o magistrado Dr. João Thiago, que está aqui assistindo a palestra. Hashtag tamo junto, viu, doutor? Gente, é isso. Foi o que deu para a gente apresentar, né, pelo tempo.
Aí o pessoal que quiser conhecer mais a respeito da nuvem, mais características, a gente está aí. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. A gente tem tempo aí para umas 2 perguntas. Bom dia, Marco Borelli, do TRT8. A gente lá no Tribunal está indo no caminho também, já há 6 meses, estudando possibilidades de fazer contratação de serviço em nuvem. Gostei muito, parabéns aí pela iniciativa. Mas eu estou estudando a possibilidade de contratação de nuvem pública ou privada, fora, não on-premise. Vi que hoje a estrutura de vocês é totalmente on-premise, né? A opção de não ir para uma contratação de nuvem pública ou uma nuvem privada foi questão do custo ali, aquela comparação de custo, ou teve algumas outras restrições técnicas? Porque eu tive no tribunal dificuldade em pensar em levar parte do meu ambiente para a nuvem pública por restrição técnica, por não ter a compatibilidade ou a segurança que o meu ambiente, o ambiente que eu ia contratar ia ser igual ao que eu tinha em casa. Isso eu teria na nuvem privada, na nuvem pública não. Então a gente está verificando algumas dificuldades. E apesar do preço, né, o preço da nuvem pública está bem mais em conta. A gente queria passar por todas as etapas. A gente queria que o usuário se familiarizasse com o nuvem. Primeiro a gente tinha que vencer a barreira de que nuvem não era Dropbox. Então a gente tem que passar por um processo de amadurecimento. A gente falar em nuvem pública dentro de casa, no judiciário, que é conservador, a gente achou que era muito arrojado para partir para uma contratação direta em nuvem pública. A gente adotou nuvem privada, o próximo passo, nuvem híbrida e nuvem pública. Então a gente vai seguir esse... A gente já tem projeto inicial de levar a parte de backup para a nuvem pública. Então a gente está em andamento, sabe? É o primeiro passo. Aí depois, conforme o rendimento, vê como a coisa funciona e a gente começa a migrar. Até nos comparativos, né? Quando a gente fez a implantação, a gente percebeu pelos comparativos de custo que já tem algumas plataformas, e-mail, por exemplo, que não compensa manter dentro de casa. Isso é um exemplo típico. Legal. Rodolfo, Francisco, eu vou tomar a liberdade para fazer uma pergunta eu mesmo. Primeiro, parabéns pela visualização do custo por ambiente provisionado. Eu acho isso sensacional, porque o desenvolvimento ele tem uma tendência muito grande a interpretar a infraestrutura como um antro de recursos infinitos, né? E na sua própria atividade de programação não se preocupa muito como se preocupou no passado, de gerenciamento de memória, gerenciamento de processamento e por aí vai. Então acho que a implantação dessa cultura, a recuperação dessa cultura é extremamente importante, principalmente se vocês conseguem incorporar uma cultura de tuning permanente dentro das aplicações. Mas a minha pergunta é no sentido sobre o nível de automação que vocês já estão incorporando dentro dessa nuvem de vocês e numa eventual existência de um pipeline de entrega, de delivery, de versões, e como é que está o nível de automação isso, se está sendo discutido, como é que está o roadmap? Você fala com integração com plataformas de desenvolvimento. De controle de versão, de integração contínua, de testes, mesmo de deploy. Essa foi uma dificuldade que a gente teve apoio do próprio fabricante da VMware, a gente está em estudos para fazer integrações, porque hoje a gente usa uma plataforma totalmente diferente para desenvolvimento, que é a plataforma da Microsoft. Então a gente está em estudo, aí tem engenheiro VMware, engenheiro Microsoft, enfim, para fazer esse meio de campo, para que a gente possa fazer esse rápido provisionamento também acontecer de maneira automatizada por dentro da nuvem, mas hoje ainda não está, a gente não tem uma resposta tão fácil para isso, ainda não está concebido. Legal. Mais alguma questão, gente? Não? Rodolfo, Francisco, muito obrigado, salva de palmas.